Boa noite, meus irmãos. Nessa terça-feira, já deixou de ser quarentena, está parecendo mais uma novena. Agora, esse período aí do isolamento, né, já passou há muito de quarentena. E ainda estamos nesse período, sem poder reunir, sem poder estar com os irmãos e sem os grupos também poderem fazer os seus períodos de oração em conjunto. Estamos com algumas ideias ainda para serem implementadas. Depois eu vou passar para os irmãos como que essas ideias funcionarão. Possivelmente aí no próximo domingo devo divulgar alguma coisa sobre isso, até para poder dinamizar um pouquinho mais os nossos grupos de oração, para que continuemos orando uns pelos outros, né, funcionando nessa parte também que é muito importante da igreja, que é o contato, a conversa e, sobretudo, a expressão da nossa dependência total de Deus por meio da oração. Hoje à noite está conosco aqui o nosso irmão Diácono Wagner. Ele vai trazer a nossa devocional, ele vai falar para o povo de Deus nessa noite, e nós rogamos a Deus que o Senhor seja generoso, bondoso e nos conduza nesse momento de adoração, de oração e celebração ao seu santo nome. Nós queremos nesse momento orar ao Senhor para dar início ao nosso momento de devocional. Após a oração, nós vamos ouvir um hino, já nos preparando para ouvir e depois tendo um tempo para poder dedicar às nossas orações. Vamos aí da sua casa fechar seus olhos, curvar nossa cabeça e vamos falar com o Senhor em oração. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, pois nós aprendemos com o apóstolo Paulo a estar contentes em toda e qualquer situação. Ele nos ensina que não importa a situação, não importa o que estamos passando, nós ainda somos contentes porque estamos com Cristo Jesus. Essa verdade, agora mais do que talvez em outros períodos, precisa ser exercitada por nós. E nós queremos, ó Pai, rogar ao nosso Deus que esteja preenchendo o nosso coração de consolo, de fortalecimento. Já estamos num período prolongado, sem estar na casa do Senhor, sem poder conversar com os irmãos, sem poder dialogar, rir, chorar, até mesmo em alguns momentos ter o coração, ó Pai, afagado pelos irmãos queridos que têm nos auxiliado a passar por momentos difíceis. Ó Deus, esteja trazendo alívio ao nosso coração, trazendo alento para que possamos, ó Pai, desejosamente voltar à casa do Senhor, mas também não deixar de buscá-lo nesse período. Afasta de nós, ó Pai, as tentações terríveis, o pecado, o comodismo, a mania que muitas vezes nós temos de deixar para depois, a leitura, o estudo da sua palavra, que nós possamos, ó Pai, exercitar hoje, agora, esse momento de oração, a oração ao nosso Pai, porque dependemos do Senhor. Dependemos e clamamos, tenha misericórdia de nós. Assim, ó Pai, nós rogamos, abençoa essa devocional, abençoa o nosso irmão Diácono Wagner, abençoa o Senhor Deus para que depois possamos ainda também clamar e interceder ao Senhor pelas suas ricas misericórdias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti.
zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus zelará por ti. Teu Pai bondoso te espera, vem, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, né? Estamos aqui para falarmos um pouquinho com os irmãos acerca da palavra de Deus nesse período tão difícil, nessa quarentena, né? Conversávamos, o pastor e eu aqui, acerca da falta que faz o convívio com os irmãos, do culto, da ceia do Senhor, de ver os irmãos se alegrando através dos louvores e depois o Senhor comunicando com a igreja presente aqui acerca da sua palavra. O momento que tínhamos após os cultos no domingo, ao fundo da igreja, para tomarmos um cafezinho, comer aquela bolacha e conversar com os irmãos, saber das coisas que aconteceram ao longo da semana, das orações que deveríamos fazer pelos irmãos pela semana que estava por iniciar-se. O quanto que isso nos faz falta, o quanto que isso nos causa tristeza, mas também damos graças a Deus pela oportunidade que temos desse instrumento, de ainda podermos compartilhar com os irmãos, vermos uns aos outros, através desse instrumento da internet, da tecnologia, ainda compartilhar um pouco da palavra. Isso não me tira, você me vem à memória a questão dos irmãos do passado, que não tinham esse tipo de instrumento, que não tinham como se comunicar, que muitas vezes ficavam temerosos diante da perseguição. Até hoje, né, em países que o evangelho não pode ser pregado, os irmãos ainda têm esse tipo de situação. Mas nós gozamos ainda de um certo tipo de liberdade e temos essa possibilidade de falarmos abertamente através dos canais de mídia, YouTube, Facebook, a respeito da palavra do Senhor. Então o texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é Êxodo capítulo de número 2. A história ali de Moisés, né, o início da sua história quando ainda bebê, e até o do versículo 1 até o versículo de número 10, tá bom, meus irmãos? Então abram aí as suas Bíblias em Êxodo capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Então, a leitura do texto segue assim. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o,
viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Vamos orar? Bondoso Deus, te damos graça nessa noite, ó Pai. Nós estamos falando por meio dessa tecnologia aos irmãos, porque temos que estar distanciados nesse momento uns dos outros por conta dessa pandemia, ó Deus. Nós rogamos o Senhor que encurte o tempo da nossa aflição, ó Pai, e dê sabedoria aos homens, para que crie logo um medicamento ou uma vacina, ó Deus, que possa sanar essa pandemia, e o seu povo possa novamente se reunir e voltar aos seus afazeres normais, mas que nunca nos esqueçamos das reflexões que o Senhor nos tem feito fazer nesse período. Que nós nos lembremos, ó Deus, do valor das coisas que o Senhor tem nos privado nesse momento. Que nós não nos deixemos tomar, Senhor, pela rotina do dia a dia, pelo mundanismo, pelo egoísmo, e nós voltemos muitas vezes a fazer as mesmas coisas que estávamos fazendo antes, se a estávamos fazendo de maneira errada, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nessa aflição, no meio dessa angústia, a enxergar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a corrigir, porque muitas vezes nós encaramos também esse momento como um momento de disciplina para nós que somos o seu povo. Mas nós te damos graças porque, apesar de tudo, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Nós te damos graças, ó Pai, e fazemos esses pedidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esse texto porque é um texto que fala acerca do cuidado de Deus com a vida de Moisés, porque Deus tinha um plano para esse homem, tinha algo para esse homem. Fala acerca da sua soberania, de como ele controlou todos os eventos para que terminasse naquilo que Deus gostaria que terminasse. E quando nós cremos dessa forma em Deus, isso nos traz conforto, isso nos traz esperança. Porque aqui havia uma situação difícil, onde Faraó havia mandado matar todos os meninos. E a mãe de Moisés ele o escondeu por cerca de 3 meses, mas ela não poderia mais esconder o menino. E então ela decide, num ato de fé, colocar o seu filho numa cesta de junco que ela calafetou com betume e piche e o coloca na beira do rio. E pela providência divina, porque nada ocorre por acaso ou por sorte, Moisés é encontrado pela filha de Faraó. E isso também nos ensina uma importante lição acerca do controle de Deus sobre todas as coisas. Sobre as nossas vidas, sobre as situações que ocorrem ao nosso redor, sobre as situações que ocorrem no mundo e sobre o futuro que Ele tem para cada um de nós. Como fala Davi no Salmo de número 139, nenhum dos nossos dias ainda havia, ele diz a respeito dele, nenhum dos meus dias ainda havia, mas estavam todos já escritos. Então nós temos um Deus, irmãos, que é controlador de todas as coisas, soberano, que jamais perde o controle sobre as situações da nossa vida. E eu escolhi esse trecho, e dentre tantos outros que nós podemos lembrar, do cuidado de Deus, não só com indivíduos, mas também para com o seu povo. Lembremos-nos por um instante
que o povo de Israel estava no Egito por conta do cuidado que Deus havia tido com o seu povo, a respeito, mandando na frente do povo de Israel José. Um outro ato da providência e do cuidado de Deus, porque Deus sabia lá na frente a fome que haveria de vir sobre o mundo. E para que o povo de Deus fosse preservado, para que o futuro da nação de Israel fosse preservado, um jovem havia sido vendido como escravo. Num primeiro momento, aquela situação, aos olhos humanos, era uma situação horrível, uma situação ruim. Porque eles não tinham o conhecimento, eles não tinham a sabedoria de entender que aquilo estava acontecendo por um propósito. E depois Moisés, quando ele se revela para os seus irmãos, ele diz: não foram vocês que me venderam, o Senhor me enviou. E então Moisés compreende que por trás daquele ato nefasto dos seus irmãos, Deus estava preservando toda a nação de Israel, para que ela não padecesse de fome. E nós estamos no meio de uma situação difícil, como José estava, como Moisés estava, como a sua mãe estava. E muitas vezes nós não compreendemos porque determinadas coisas acontecem. Mas assim como nós temos o exemplo na Bíblia, e o apóstolo Paulo disse que as coisas foram escritas para o nosso ensino, para o nosso entendimento, então nós devemos olhar para as Escrituras, olhar o exemplo que Deus fez durante várias situações ao longo da Bíblia, preservando indivíduos e preservando o seu povo. E através de olhar para esses exemplos, de ver essas situações, nós renovarmos a nossa fé, nós renovarmos a nossa esperança de que esse período vai passar. É muito difícil porque filhos estão longe dos pais, avós estão longe dos netos, irmãos de igreja estão longe, nós não estamos podendo nos reunir para cultuar. Mas nós devemos, ao olharmos para esses exemplos que estão nas Escrituras, nós devemos nos lembrar que esse período vai passar. Que isso está acontecendo por um propósito e nós devemos olhar além do momento difícil que nós estamos passando. Num primeiro momento nós não vamos conhecer ou entender o porquê que Deus tem feito isso. Porquê que Deus tem permitido, porquê que Deus decretou essa situação. Mas nós vamos mais para frente, se assim Deus nos permitir, olhar num futuro próximo e nós iremos compreender muitas vezes porque o Senhor faz essas coisas. Eu gosto muito de uma música do Estênio Márcios que ela se chama Tapeceiro. E nessa música, o irmão Estênio, ele diz que enquanto o tapeceiro está tecendo ali o seu tapete, nós olhamos por baixo o desenho e nós não compreendemos. Mas quando o tapete fica pronto, nós podemos olhar e ver perfeitamente o porquê que o Senhor estava tecendo daquela forma, aquelas linhas. Então, irmãos, eu venho trazendo esta noite uma mensagem para que você renove a sua fé, renove a sua esperança. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja num período difícil, não podendo ver as pessoas que você ama, afastado da igreja, afastado do culto. Talvez o esfriamento esteja tomando conta do seu coração. Talvez você esteja desistindo, talvez você esteja desanimando. Mas eu quero falar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você venha renovar a sua fé no Senhor, olhando para o exemplo das Escrituras. Porque as Escrituras elas servem para isso, para reanimar a nossa fé, para reacender o fogo do Espírito que está na nossa vida, muitas vezes apagado. Para isso também que servem as Escrituras, como diz o Salmo 19, que as Escrituras refrigeram a nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma está, às vezes, aquecida pelos problemas, pelas dificuldades. E aí, quando vem a palavra do Senhor como um bálsamo para curar, muitas vezes, a ferida do distanciamento, da falta de fé, da falta de esperança, dos problemas e das preocupações que sobrepõem a nossa vida. E esse poderia ser um sentimento da mãe de Moisés.
Ela poderia aqui, quando ela coloca o seu filho num cesto, ter se enchido de preocupação. O que será que vai acontecer com o meu filho? O que o futuro lhe reserva? Ela, como mãe, teve esse ato, mas provavelmente ali nós não podemos afirmar, porque a Escritura não diz, mas provavelmente ela deve ter se enchido de preocupação. E a irmã de Moisés também, tanto é que ela ficou de longe para observar o que haveria de acontecer ao menino. E nós também, nesse período, podemos muitas vezes nos encher de preocupação, de angústia, de tristeza, mas nós devemos descansar, como diz o Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que como Deus estava no controle da vida de José, como Deus está no controle da vida de Moisés, Ele está no controle da nossa vida. Ele é soberano sobre todos os atos daquilo que acontece no mundo. E eu falo que essa doutrina, ao mesmo tempo que muitas vezes nos traz perplexidade, é uma doutrina que nos traz segurança. É uma doutrina que nos traz paz. É uma doutrina que nos ensina que Deus não perde o controle do mundo que Ele criou. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Ele permita. Então o Senhor Deus está no controle da nossa vida. E aqui, com o decorrer dessa história, nós vemos que Moisés foi parar exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. Mas quem poderia compreender que esse era o propósito do Senhor? Sua mãe, seu pai, sua irmã, a filha de Faraó? Faraó? Não. Como também as pessoas que nos cercam e os governantes desse mundo, muitas vezes não podem compreender e não compreendem o que está acontecendo. Eles não entendem, muitos perplexos tentam buscar soluções e não encontram. Porque a maioria deles não temem a Deus, e mesmo os que temem, não têm a resposta. Mesmo nós que somos o seu povo, assim como José fazia parte do povo de Deus, Moisés fazia parte do povo de Deus, mesmo esses não sabiam. Isso também serve para demonstrar a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Onde estão os governos agora? Cadê para que serve todo o dinheiro deles? Para que serve todo o poder? Todas aquelas reuniões que eram feitas em secreto, e empresários, grandes empresários estavam tecendo o futuro, e nós vamos investir nisso, nós vamos investir naquilo, nós vamos abrir coisa em tal lugar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e de repente Deus coloca o mundo de joelhos. É o exemplo da história que se segue aqui com relação ao livro de Êxodo. Quando o Faraó achava que tinha todo o poder nas suas mãos, estava altivo, estava orgulhoso, tinha o povo de Israel, fez o povo de Israel de escravo, havia dominado o povo de Deus. E então vem o Senhor e traz ali as 10 pragas do Egito e põe o Egito de joelhos. E Deus age ali de uma maneira poderosa para poder libertar o seu povo. Quem sabe esse período não seja para trazer libertação para nós como povo de Deus. Quem sabe nós não estávamos amarrados em coisas que o Senhor não gostaríamos que nós estivéssemos. Quem sabe o nosso coração não estava também escravizado por coisas que Deus não gostaria que nós estivéssemos escravizados. E esse período vai servir para separar essas pessoas. Nós teremos 2 tipos de pessoas na igreja após esse período. O grupo número A, que vai compreender e vai fazer uma reflexão naquilo que estava escravizando ele, a sua conduta de vida que estava de uma maneira errada, e vai corrigir, e vai praticar a metanoia, e vai voltar, vai se arrepender e voltar para o caminho que deveria estar.
Porque muitas vezes nós estávamos fazendo as coisas de uma maneira mecânica, de uma maneira pragmática. Muitas vezes nós vínhamos aos cultos obrigados, nós não cantávamos os louvores com aquele fervor, com aquela entrega, com aquela adoração. Nós não tínhamos o compromisso com a palavra. E quem sabe o Senhor não nos privou disso, para que nós pudéssemos enxergar a beleza que é estarmos reunidos como igreja. Quem sabe o Senhor não nos deu isso como um presente para refletirmos acerca das coisas que estávamos fazendo errado. Lembremos-nos que esses dois grupos estavam presentes com Israel quando eles saíram do Egito. Havia aquelas pessoas que, ao saírem da escravidão do Egito, mesmo vendo a poderosa mão do Senhor, ainda elas queriam voltar para trás. Elas sentiam saudade das cebolas do Egito, das guloseimas do Egito. Teve um grupo de pessoas que demonstrou incredulidade durante o período de dificuldade, quando eles estavam no deserto. E quando o Senhor os envia para ir para a terra prometida, para analisar a terra, 10 dos 12 voltaram com a semente da incredulidade. E somente Josué e Calebe estavam com a semente da fé. Então nós devemos olhar para toda essa situação que está nesse contexto, para saber qual grupo de pessoas nós vamos pertencer após esse período. Quem seremos nós após o período da pandemia? E isso eu digo que muitas vezes, apesar das perdas lamentáveis que têm acontecido nesse período, de centenas de milhares de pessoas morrendo no mundo, isso é uma tristeza muito forte. Isso é realmente lamentável, mas isso estava acontecendo, irmãos. E isso havia se tornado rotina na nossa vida. Muitas vezes nós, anestesiados com algumas coisas deste mundo, nós não estávamos prestando atenção às coisas ruins que estavam acontecendo ao nosso redor. Então, esse pode ser um momento que Deus nos tem concedido para nós, como igreja, refletirmos e voltarmos diferente após esse período de pandemia. Porque nos foram tiradas coisas preciosas. Nos foram tirados momentos preciosos. E muitos de nós, e muitas das pessoas que estão aí fora não poderão recuperar esse momento, porque muitas pessoas que elas poderiam ter esse momento já não estão mais entre elas, ou já não estão mais entre nós. Mas apesar disso, irmãos, o que eu quero falar nesta noite com a amada igreja é sobre fé e sobre esperança. Essas são algumas das mensagens que o nosso amado pastor e os nossos irmãos têm procurado trazer para a igreja, mensagens de fé e mensagens de esperança, para que nós não nos entreguemos ao atual momento. E eu procurando um texto para falar com os irmãos nessa noite, este me veio à mente, porque é um texto que mostra absurdamente o cuidado de Deus sobre uma pessoa que não tinha a capacidade ainda de nem sequer fazer escolhas, que era o bebê Moisés de 3 meses. E o bebê Moisés de 3 meses ficou sob o cuidado de Deus, num rio, num cesto. Mas Deus estava lá
olhando por ele, cuidando dele. Então Deus não perde o seu cuidado por nós. Deus não nos deixa de olhar, não deixa de observar a nossa dor, a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa preocupação. O Senhor Jesus, Ele falou sobre isso no texto de Mateus, capítulo de número 6. O Senhor tem, e não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. E o mesmo cuidado que Ele demonstrou pelo bebê Moisés de 3 meses, Ele demonstra por todo o seu povo. Sim, alguns de nós partirão para o lar celestial nesse período. E muitas poucas pessoas se atentam a esse versículo que diz na palavra de Deus que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Muitos de nós, irmãos em Cristo, serão levados nesse período, como em outros períodos estavam sendo. Mas apesar de tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a palavra que eu quero que fixe no seu coração quando você se sentir desesperado, angustiado por esse período, por seus familiares. Lembre-se que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a palavra para esta noite, cuidado. O cuidado de Deus, o zelo de Deus, tanto pelos indivíduos quanto pelo seu povo de maneira geral. E aqui diz o texto que pela providência divina desceu a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Lembrando que havia antes uma ordem para que os meninos fossem mortos. E Moisés foi um menino achado pela filha de Faraó. No entanto, a vida de Moisés foi preservada, porque Deus havia um plano maior para a vida dele. Tinha um plano maior de Deus para a vida de Moisés. Porque o representante maior do Egito disse: matem todos os meninos. Inclusive as parteiras não obedeceram a Faraó. E Deus as abençoou. E estava ali, na frente da filha de Faraó, ela sabedora da ordem do seu pai, que os meninos hebreus deveriam morrer. Mas Deus fez com que ela tivesse compaixão deste menino. E ele depois foi criado e aprendeu os costumes do Egito no palácio de Faraó. Até que chegou o momento dele responder o chamado de Deus. Ele então comete um assassinato, foge, passa 40 anos no deserto. Ali aprende a passar o período naquele lugar, e por muitas vezes as provações vêm a nós por isso, para que nós ganhemos experiência e para que nós aprendamos a ter perseverança. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe que pelo fato de Moisés ter passado esse período no deserto, ele conseguiu então, só assim, conduzir o povo de Israel ao longo do deserto. Apesar que num dado momento dessa história, ele, o próprio Moisés, a Bíblia relata como sendo o homem mais manso da terra, perdeu a sua paciência e feriu a rocha. Mas foi aquele período, talvez, foi aquele período no deserto que fez com que ele tivesse a serenidade de conduzir aquele povo, aquela multidão, mesmo diante das murmurações, das reclamações, dos erros que eles cometeram, fazendo o bezerro de ouro. Foi aquele período que talvez deu a experiência para ele, para que ele conduzisse aquela nação pela graça de Deus.
E são períodos como esse que nós estamos passando agora, que nos traz, como o apóstolo Paulo diz, eu muito me glorio nas tribulações, porque a tribulação traz a experiência, e traz a perseverança, e traz a esperança. Então são períodos como esse que Deus usa para nos forjar, para nos deixar mais forte, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar ali na frente. Nós não sabemos o que vem para nós ali na frente. Nós não sabemos se nós estamos no período derradeiro da história. Nós não sabemos se daqui a pouco terá início a grande tribulação e nós passaremos por ela. Então será um período ainda mais difícil do que esse que nós estamos passando. E Deus permite que passemos por esse período nós como igreja, para que aprendamos a ter mais fé no Senhor. Aprendamos a ser mais perseverantes. Nós ganhemos experiência. Então, esse é um período que não só traz coisas ruins, mas também traz coisas boas, como é a disciplina do Senhor. O escritor aos Hebreus diz: não desmais quando pelo Senhor fores repreendido, porque Ele açoita e disciplina a quem ama. E aqueles que são exercitados na disciplina estão prontos para praticarem frutos de justiça. Os momentos de disciplina que Deus também nos concede, e este pode ser um deles, são momentos que Deus usa para nos corrigir, para nos preparar para algo maior que vamos fazer. E Deus está fazendo isso em todo o mundo. Então cabe a nós termos a sensibilidade de pararmos, de isolarmos as outras vozes que tentam nos conduzir para caminhos diversos, para ouvirmos a voz do Senhor. E as ovelhas vão ouvir, porque o Senhor Jesus diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Quando ela escuta uma voz diferente, ela foge. Mas quando ela escuta a voz do seu pastor, ela vai para a direção que o pastor está guiando. Isso não me deixa eu deixar de lembrar sobre o Salmo 23. Onde diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ali naquela oração que ele diz para que ele nos conduza para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Apesar de nós estarmos nesse período, e esse possa ser um período de disciplina, esse possa ser um período em que o Senhor está nos preparando, às vezes para nos conduzir para algo maior, nós não devemos deixar de orar para que o bom pastor nos conduza a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Sim, nós devemos pedir forças, e nós devemos que o Senhor faça desse período, enquanto o Senhor não completar a sua obra, que esse período continue, mas também devemos rogar, ó Deus, que o Senhor venha encurtar esse período, se assim for da sua vontade, porque apesar de parecer paradoxas, são dois desejos que nós devemos ter em nosso coração. São dois sentimentos que nós devemos ter em nosso coração. Senhor, sim, nos discipline. Senhor, sim, nos prepare. Senhor, sim, nos dê mais fé. Senhor, sim, nos dê mais perseverança. Senhor, sim, nos dê mais experiência. Mas se for da sua vontade, ó Deus, encurte esse período, porque nós queremos gozar da presença dos irmãos. Nós queremos nos alegrar como igreja juntas novamente. Nós queremos ver as pessoas que nós amamos. Uma coisa necessariamente não anula a outra. Porque Davi, ao mesmo tempo que ele orou, me conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas, ele também disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam.
O Senhor é o pastor que nos guia, como Ele guiou a vida de José, como Ele guiou a vida de Moisés, como Ele guiou a vida do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até o dia que Ele foi crucificado. Deus fez com que todos os eventos culminassem naquela sexta-feira e que Ele pudesse ressuscitar no domingo. E Deus tem conduzido a história para culminar no ponto que Ele quer que termine. E não há um ser humano, não há um ser que foi criado, seja anjo, seja demônio, seja principado, seja potestade, que vai tirar o curso dessa história que Ele planejou antes da fundação do mundo. Não há. Como eu disse aos irmãos, os poderosos às vezes estavam fazendo planos, pessoas, eu vou em tal determinada data eu vou viajar para tal lugar, no feriado da Páscoa eu vou para tal lugar. Não vai, ele disse não vai, ninguém vai, porque sou eu que controlo todas as coisas e eu vou parar vocês. E ele parou. E o Senhor pôs o mundo de joelhos, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor todo poderoso. Ele parou o mundo com todo o seu dinheiro, bilionários, trilionários, não puderam fazer absolutamente nada. O Senhor parou. E isso não é uma ínfima parte do seu poder. Isso não é uma ínfima parte do seu poder, porque nós não conseguimos ter dimensão do que é esse poder. Nós não podemos compreender o que é isso, nós não conseguimos assimilar o que é isso. Mas que nós possamos ter um pouquinho da dimensão do que é o seu poder. Os cientistas ficam assombrados. Nós muitas vezes quando vemos algo na internet ou na televisão sobre a imensidão do universo, nós ficamos assombrados. Mas o Deus que nós cremos, Ele controla todo esse universo. O menor grão de poeira cósmica que está no fim do universo, Ele controla. O movimento de todas as galáxias, das bilhões de galáxias, dos planetas, das estrelas, Ele sabe e Ele controla. Então isso aqui para ele, o que ele fez com José, o que ele fez com Moisés, essa condução é algo absolutamente pequeno. É que nós nos espantamos porque nós somos miseravelmente pequenos. Mas isso serve para nós olharmos a distância que há entre nós e o nosso Deus. Porque as pessoas muitas vezes têm perdido o temor. E as 10 pragas do Egito também foi para que Deus demonstrado e Deus trouxe ali temor. Não só para o povo do Egito, mas também para o seu povo. Então nós precisamos recuperar o temor, porque como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Da sabedoria. E então Moisés foi criado no palácio de Faraó, depois fugiu para o deserto, depois Deus aparece para ele na sarça ardente, e o episódio da sarça ardente deve nos fazermos lembrar disso. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não estamos na presença de qualquer um. E o presente século, irmãos, a presente era da nossa vida, tem feito com que nós perdamos o temor. Nós estamos perdidos, estamos perdendo o temor de Deus, o temor no Senhor. As coisas sagradas nós temos tido as coisas sagradas como coisas ordinárias, como coisas comuns. Como coisas comuns. E o Senhor tem nos chamado ao arrependimento e à reflexão. Que possamos sair desse período como Moisés,
saiu do seu período de dificuldade. Ele saiu mais forte, ele saiu mais preparado, e ainda que ele tenha cometido aquele erro que o impediu de entrar na terra prometida, o Moisés, que sobe aquele monte para morrer, era um Moisés muito diferente daquele que entrou no palácio de Faraó. Então, que nós possamos sair diferentes desse período. Que nós possamos ser uma outra pessoa após esse período de pandemia. E que nós não nos esqueçamos da mensagem desta noite. Que venhamos ter fé, que venhamos ter esperança, que venhamos ter fé no zelo, no cuidado e na providência de Deus. Lembrem-se, no período de tudo que eu disse aqui, lembre-se, se você estiver num período de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento, de saudade, lembre-se que Deus tem zelo por você e Deus tem zelo pelo seu povo. E essa é uma das várias histórias na Bíblia do cuidado do Senhor. Durante tanto tempo, em várias situações, tentaram eliminar o povo de Deus ao longo da história, mas Deus nos conduziu até aqui. Impérios poderosíssimos caíram, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui, irmãos, porque Deus nos trouxe aqui. O que era a igreja perante o mundo? O que eram aqueles 12 discípulos perante o poderoso Império Romano? O que eram as igrejas perante aquele poderoso império? Mas Deus derrubou o império. Mas nós estamos aqui. Reis passaram, imperadores passaram, celebridades passaram. Mas nós, como povo do Senhor, estamos aqui. E vamos permanecer aqui por conta desse cuidado de Deus, até que Ele determine que nós não estejamos mais aqui. Mas estaremos sempre com Ele, e isso que é mais importante. Estaremos sempre com Ele, e Ele sempre está conosco. Deus abençoe os irmãos, espero que essa mensagem fique no coração dos irmãos, e que ela possa ser uma mensagem que atinja o seu coração, irmão, e renove a sua fé, renove a sua esperança e te faça refletir, te faça meditar, tanto a mim quanto aos irmãos e a todos quantos chegarem essa mensagem. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos ao diácono Wagner, que prontamente aceitou o convite para estar conosco nessa noite. Nós agradecemos pela palavra, que possamos ter confiança nesse Deus que conduz a história. Cuidou de bebês, cuidou de homens, cuidou de nações, e Ele cuida de nós nesse período também. E esse período, ele é assim mesmo, ele vai passar, como o período da época de Moisés passou, assim como o período da fome no Egito passou, assim como o período dos juízes também passou. Os períodos vão passando e o Senhor vai sustentando e nós vamos aprendendo a lidar com as situações na nossa história e na nossa vida. Nosso irmão Wagner vai fazer essa última oração e eu quero só relembrar alguns casos que são corriqueiros e que nós precisamos recordar na nossa oração dessa noite, dessa terça-feira. Essa semana, nosso irmão Ivo, ele não passou bem no domingo, foi ao hospital, foi medicado, segunda retornou ao médico, e a informação que ele nos passou é que possivelmente é um caso de vesícula, né? Então que Deus esteja com o nosso irmão Ivo. Ele falou na semana passada aqui com os irmãos na terça-feira. Então orem pelo nosso irmão Ivo. Já temos orado nos grupos de oração, então se você vê agora também, continue orando. Continue orando também pelo pai do André Bísio, o senhor Walter.
ele está em casa, mas ainda mais fragilizado, precisando de mais cuidados, e a nossa oração é que ele venha se recuperar. Pelo menos agora já está no conforto do lar da sua família, né? O André, a Fabiana, a esposa, né, do Sr. Walter, todos os familiares ali estão um pouco mais próximos nesse período aí tão turbulento, tão agitado, né? Que Deus tenha compaixão do nosso irmão. Ore também, meus queridos, pelos nossos irmãos mais velhos da nossa igreja, né? Lembre-se aí da Dona Rita, Dona Maria, os irmãos já com mais idade, Sr. Josué, né? E alguns outros irmãos da nossa igreja, né? Esses irmãos que já estão com muita experiência para nos ensinar, e nós não temos, como disse o Wagner, podido estar com esses irmãos agora nesse período de pandemia, né? Ore pela saúde, graças a Deus todos estão bem, de saúde, mas estão com saudade também de estar com os irmãos. Deus abençoe os nossos irmãos mais velhos, os nossos irmãos mais novos também, os jovens, os adolescentes. Período complicado agora com relação aos estudos, tudo atrasado, a rede pública não está ainda oferecendo uma reposição adequada, né? Então a situação não está fácil para os pais, para os alunos. Que Deus tenha compaixão desse período, né? Tem uma jovem nossa aqui da igreja, a Giovana, que sempre tem pedido oração por causa desse momento, que se não voltar logo às aulas, o ano vai estar perdido. Que Deus tenha compaixão e misericórdia. Então nós vamos convidar o Wagner mais uma vez para essa oração, intercedendo aí pelos enfermos, pela essa situação do nosso país, para que Deus mais uma vez tenha compaixão de nós nesse período. Com certeza vai passar, né? A única questão é que Deus possa abreviar esse período que estamos vivendo. Vamos orar, meus queridos? Bondoso Deus, nós iniciamos essa oração dando graças pelas nossas vidas, pelo zelo do Senhor, pelo cuidado com que o Senhor tem conosco. O Senhor teve com o seu povo no passado, e tem no presente e terá no futuro, porque o Senhor é o mesmo e o Senhor não muda. Isso é uma coisa maravilhosa para nós. Nós rogamos a Deus pelos pedidos de oração, porque usamos a sua palavra para orar, porque, como diz a sua palavra, nós devemos lançar todas as nossas ansiedades diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então nós lançamos as nossas ansiedades agora, Deus, sabendo que o Senhor é um Deus bondoso. Nós estamos passando esse período tão difícil, sentindo falta de nos reunirmos, ó Deus, de participarmos do sacramento da ceia do Senhor, de ouvirmos a palavra reunidos como igreja, apesar dessa bênção que o Senhor nos concedeu por meio da tecnologia. Mas nós queremos estar juntos, Deus. Nós queremos congregar, nós queremos estarmos reunidos para abraçar os irmãos, para podermos falar com eles, saber das suas lutas, das suas necessidades. E nós sabemos que isso é um instrumento de bênção para o seu povo. Nós rogamos nesse momento pelos enfermos, irmão, o Senhor Deus, pelo nosso querido irmão Ivo, que está passando por mais um período, Senhor, aí de dificuldade, mas o Senhor estende as suas mãos de poder sobre a vida dele, ó Deus, e venha dar sabedoria aos médicos para ter o melhor procedimento possível, ó Senhor, na vida do nosso irmão. Um irmão muito querido por nós, como todos os irmãos da igreja. Nós damos graças pela vida do nosso querido irmão Walter, ó Deus, que já está em casa com a sua família. Isso é um momento de alegria para nós receber essa notícia, ó Deus, nesse momento. Estamos realmente muito alegres, ó Deus, porque ele passou por esse período tão difícil. Sabemos que foi por causa da tua graça. E também o Senhor sustentou a família do nosso irmão André, juntamente com a sua esposa, a esposa do nosso irmão Walter, para passar com força e fé nesse período tão difícil. Isso fortalece a fé da família, porque isso demonstra que o Senhor cuida de todos eles,
E essa é a palavra desta noite, cuidado. Como o Senhor cuidou deles e continuará cuidando, continuamos orando pela vida do nosso irmão Walter, que ele permaneça forte ainda durante muitos anos, que a sua família ainda possa desfrutar durante muitos anos ainda da sua presença, ó Deus, e eles possam se alegrar cada dia mais naquela família, Senhor. Não somente eles, mas os enfermos, os nossos irmãos, de qualquer pessoa, que o Senhor possa estender as suas mãos de misericórdia sobre a vida deles. Nosso irmão Josué, juntamente com a sua esposa, ó Deus, o Senhor sabe a situação que eles passam, ó Senhor, na casa. O Senhor possa entrar com a sua presença santa naquele lugar, ó Deus, e trazer refrigério, Senhor, àquelas pessoas, e de cada família desta igreja, cada família do seu povo, que está espalhada ao redor do mundo, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor derrame graça sobre a vida de todos nós, e abra os nossos olhos, ó Deus, para compreendermos as maravilhas da Tua lei, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito, e nos faça sair diferentes desse período, ó Deus, com mais fé, sendo mais perseverantes, sendo mais experientes e dando mais valor àquelas coisas pequenas que muitas vezes nós deixávamos passar porque estávamos anestesiados pelos ídolos do nosso coração. Nós rogamos dessa forma, Deus, pela igreja, pelo pastor, por todos os irmãos, aqueles que estão em casa, parados por conta que não podem trabalhar, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, ó Deus, e proteger cada um de nós para que não sejamos tomados por essa enfermidade, mas se o formos, que o Senhor nos dê a graça de permanecermos de pé, mesmo diante das dificuldades. É o que nós rogamos no nome de Jesus. Amém.